Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Station Comics. O meu nome é Fábio Gonçalves e com o lançamento e conclusão da obra A Fera, venho fazer aqui um vídeo de análise a dar a minha opinião sobre a obra. Por isso, não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e ativar as notificações para não perder este e outros vídeos. E passem também nas redes sociais de Facebook, Instagram e TikTok para não perder as novidades do mundo da banda desenhada. Tal como eu disse, então vou falar aqui desta obra que é A Fera, da autoria do Frank Pé e do Zidro. Zidro aqui assina o argumento e é um artista que já é bem conhecido aqui nas nossas andanças. Tem obras como Verões Felizes e a Adoção. E por outro lado, o Frank Pé, que tratou dos desenhos, eu acredito que é a primeira obra do artista e que grande obra. Mas afinal, de que é que se trata A Fera? Eu aqui vou fazer uma análise aos dois volumes, porque ainda não tinha falado. O primeiro ele foi lançado em 2021. Eu não o comprei na altura, comprei-o este ano. Para quem viu o vídeo sobre as aquisições da Feira do Livro de Lisboa, comprei-o lá e agora recebi da editora aqui o segundo volume. Mas tal como eu disse, de que é que se trata A Fera? Basicamente, aqui neste volume, a premissa é uma reimaginação da história de origem da personagem clássica Marsupilami, que foi criada pelo André Franquin nas histórias do Spirou e do Fantásio. Basicamente, a história ela passa-se na Bélgica, mais especificamente ali nos anos 50, e nós vamos acompanhando aqui este Marsupilami que tinha sido capturado na selva da Palómbia e foi vendido a traficantes de animais exóticos. E depois ele, aqui logo na primeira cena, nós vemos-lo num barco, nesse barco em que ele viajou para chegar à Bélgica, e ele consegue basicamente fugir digamos, do domínio humano, aqui numa cena muito cinematográfica e bastante interessante, em que nós não vemos muito o Marsupilami, quase como se fosse uma cena de terror, e ele consegue então escapar digamos, desse barco e começa, digamos, a deambular pelas estradas e pelas ruas da Bélgica. Por outro lado, nós vamos ter um outro núcleo em que vamos acompanhar o François, que é um jovem que anda na escola e que mora com a sua mãe. E ele é aficionado e apaixonado por animais. Ele basicamente em sua casa tem um autêntico zoológico, e isso faz com que a sua mãe esteja sempre chateada. E a história aqui ela vai ter uma importância, e esses personagens vão ter uma importância muito grande, porque a história também vai ser sobre eles. A mãe dele basicamente ela apaixonou-se por um soldado alemão durante a guerra, e o François é, digamos, um fruto dessa relação. No entanto, com o final da guerra, como isto se passa nos anos 50, a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945, o pai dele desaparece. Nós no final do primeiro volume descobrimos o que é que aconteceu, mas então eles vivem então aqui digamos, não vivem apenas o pai, a mãe e o filho, e esse passado deles é um bocado, digamos, utilizado principalmente pelos outros colegas de escola do François, para basicamente eles utilizarem como uma forma de fazerem bullying, de o menosprezarem. E aqui basicamente nós temos um lado mais pessoal, mais profundo e acima de tudo mais adulto da história, porque são personagens que sofrem, digamos, as consequências da guerra. O François aqui, ele acima de tudo carrega um bocado o fardo do seu pai ser alemão e ele estar na Bélgica. E a própria mãe, no seu trabalho, também sofre um pouco com isso. Mas onde é que isto tudo se cruza? E onde é que temos aqui então o grande desenvolvimento da história? É quando o François acaba por conhecer a Fera, ele encontra a Fera, neste caso o Marsupilami, e acaba por levá-lo para casa, um animal que ele é, digamos, peculiar pelo facto de ter uma extensa cauda de cerca de 8 metros,
E ele, obviamente, como gosta muito de animais, afeiçoa-se muito ao animal. Ele até lhe dá um nome que, desculpem-me a pronúncia, ele chama-lhe Langstart, acho que é assim que se pronuncia. Se estiver errado, digam-me aí nos comentários como é que se pronuncia. Ou seja, nós temos aqui uma evolução da história. Ela, obviamente, tem aqui elementos mais adultos e mais dramáticos, mas a própria entrada em cena da fera vai trazer aqui uma pitada mais de humor. E o argumentista, o Zitro, ele consegue equilibrar muito bem esta questão. O facto do François também ser basicamente filho de um pai alemão faz com que ele seja vítima de bullying, e nós aqui assistimos a um acontecimento, digamos, do bullying que ele sofre, em que um grupo digamos, de rapazes lhe rapa o cabelo durante a aula de natação e ele acaba por fugir e sofre bastante. Obviamente que depois nós temos aqui o desenvolvimento da história. Nós também temos um personagem que é o professor dele, que vai ter aqui uma espécie de história romântica com a mãe dele, que depois no segundo volume teve basicamente um desfecho que eu particularmente não estava nada à espera. Mas isso obviamente não quero estar aqui a falar muito mais. Mas basicamente quando o rapaz leva a fera para a escola, ela começa a fazer basicamente disparates lá. Ela é um animal bastante feroz e acaba por atacar algumas crianças, e isso faz com que, digamos, as autoridades e elementos de não é bem. É uma espécie de zoológico. Prendam a fera, e no final do primeiro volume a fera desaparece, e isso cria aqui o cliffhanger para este segundo volume, que finalmente chega passado 4 anos. Aqui qual é que é a grande questão deste segundo volume? Eu diria que nós vamos ter aqui dois núcleos. O núcleo do filho do François, que vai atrás da fera, com a ajuda de alguns animais, e vamos ter o núcleo da mãe, do professor e de um general barra polícia, que a vai ajudar na busca pelo François, porque o François vai à procura da fera e desaparece, deixa uma nota, e a mãe vai atrás do filho, e basicamente é aqui a dinâmica deste segundo volume. É um volume que é muito mais dinâmico do que o primeiro. Eu com isto não quero dizer que seja melhor, mas claramente nós percebemos que é aqui o meio da história e a conclusão, enquanto que o primeiro volume ele parece muito mais o setup da história, de conhecermos os personagens, de conhecermos o animal, e aqui temos um volume que vai ter muitas perseguições, também vai ter algumas reviravoltas. Aqui no núcleo da mãe, ela começa-se a interessar por um general, e obviamente começamos aqui a fazer a ligação ao pai do François. Por outro lado, há aqui também uma coisa que eu gostei bastante, que é os rapazes que trataram mal o François vão ajudá-lo. Aqui também há uma questão no personagem Foot Foot, que é o líder dos bullies, que, pelo aquilo que eu percebi, ele tem o pai era judeu e tinha sofrido, digamos, com a opressão alemã, e obviamente que isso era um elemento diferenciador entre os dois rapazes. Mas há aqui uma cena muito bonita em que ele se questiona à sua, acho que é à sua mãe, se porque é que nós fizemos aquilo ao François, será que é justo fazermos isto a um rapaz? E basicamente eles deixam as diferenças e ajudam-se uns aos outros para irem atrás da fera. O final da história eu particularmente gostei bastante. Talvez se estivesse à espera de um maior clímax, ou de um clímax mais intenso para a história. No entanto, também percebo que se eles fossem ainda desenvolver mais, seria difícil, ou o livro iria precisar de mais
páginas, mas particularmente fiquei bastante surpreendido e conformado com o final. Acho que é um final bonito para a história. Tem obviamente aqui alguns contratempos e algumas. Eu não lhe quero chamar bem plot twists, mas coisas que me deixaram surpreendido e obviamente que por essa razão tenho de dar os parabéns ao Zitro. No que diz respeito às ilustrações, eu acho que é um trabalho gráfico fantástico do Frank Pé. Em primeiro lugar, eu acho que ele combina muito bem o realismo com a caricatura, principalmente nos humanos. Eu acho que ele consegue dar um ar mais de caricatura aos personagens. Depois eu acho que o traço dele é muito bonito, mas o que eu quero destacar é mesmo a forma como ele pensa as páginas. Os livros eles têm aqui este formato meio que quadrado, num formato mais achatado, quase que parece widescreen. Ali faz lembrar um pouco o 300, que é também um livro que se lê, digamos, num formato widescreen. Aqui não é bem widescreen, mas as próprias, digamos, vinhetas, elas são colocadas muitas vezes de forma horizontal ou com uma disposição horizontal, o que dá esse lado cinematográfico à arte e sem dúvida que eu, depois de ver isto, aquilo que me foi à cabeça foi, se a Disney comprasse os direitos disso e se fizesse um live action que fosse fiel a esta história, teríamos aqui sem dúvida o melhor filme da Disney de live action, porque eles conseguem fazer coisas interessantes, digamos, no CGI ali do Rei Leão, do Dumbo, mas falta sempre uma história que seja interessante e aqui temos uma história extremamente emocional e ao mesmo tempo divertida, o que faz lembrar muito, digamos, os filmes clássicos da Disney. E de uma forma geral é isto. Eu só quero falar aqui da edição da Seita em capa dura. Tem uma espécie de brilhante aqui na capa. O papel é de boa qualidade, mas acima de tudo aquilo que eu quero destacar são os magníficos extras que estão presentes nesta edição. Na primeira edição tem extras a desvendar um pouco mais sobre o Marsupilami, sobre a sua origem, enquanto que este segundo volume tem dois extras. O primeiro é uma história extra a preto e branco, que eu gostei bastante, que também está, digamos, em linha com o tom da história principal, e depois temos um extra do Frank Pé, que basicamente tem o título algo como a descoberta dos anos 50 da Bélgica, porque aqui a cidade e os anos 50 também têm um papel muito importante na ambientação do universo em que a história se passa, e aqui é basicamente um making of, uma espécie de estudo que o Frank Pé fez sobre a Bélgica e como ele conseguiu aplicar isso aqui a este volume. Mas digam aí nos comentários o que é que vocês acham da Fera, se gostaram, se não gostaram, se é para vocês, tal como para mim, o melhor lançamento da editora aceita. Não se esqueçam, obviamente, de passar nas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, para ver mais imagens deste e de outros livros. E mais uma vez, obrigado por assistirem ao vídeo e boas leituras.